Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e se prepara porque o episódio hoje vai explodir aqui a sua mente. Nós vamos aprender a como executar estratégias e acelerar o crescimento das nossas empresas com o Fábio Câmara. Ele é fundador e CEO da F Câmara, um conglomerado multinacional de empresas de tecnologia com mais de 1.500 profissionais. E o Fábio vai explicar pra gente aqui quais são os eixos para que as empresas consigam executar estratégias e conquistem novos mercados. Mas antes de mais nada, eu quero compartilhar duas notícias incríveis aqui com você. O Café com ADM chegou nessa semana nos top 3 podcasts mais ouvidos do Brasil, segundo o ranking da Chartable. E mais incrível ainda, nós estamos na 12ª posição dos podcasts mais ouvidos de toda a América Latina. Dentre todas as categorias, aí envolve todas as categorias de podcasts no ranking da Triton. E esse resultado não seria possível sem você que acompanha a gente aqui todas as semanas, então já meu muito obrigado. E também, se você não está caindo aqui de paraquedas, se você não segue ainda a gente, você está perdendo tempo, bota o dedinho aí no botão de seguir para acompanhar o Café com ADM, não perder nada do que rola por aqui todas as semanas, porque aqui a gente só recebe os melhores do Brasil e os melhores do mundo aqui, como o Fábio Câmara, que daqui a pouquinho chega por aqui. Este episódio é um oferecimento da Vox2U, a maior rede de escolas de oratória do Brasil, da Seu Boné, que é a fabricante número 1 de bonés personalizados, e da Minimal Club, que é a marca das melhores camisas básicas do Brasil. Vamos lá receber essa fera aqui, o Fábio Câmara. Você já se perguntou se dá para viver 100% de renda? E a resposta é sim. Pega essa dica aí. Qualquer pessoa que deseja estabilidade financeira e construção de patrimônio precisa entender que construir uma boa estratégia de geração de renda passiva é fundamental. Por isso, o time de especialistas da War Investimentos preparou um material gratuito super detalhado para explicar ponto a ponto como funciona o mundo da renda passiva. O conteúdo é rico em exemplos e mostra quanto é necessário juntar para viver 100% de renda. Nele você vai aprender o que é e como funciona a renda passiva, opções de investimento, passo a passo de como construir a sua e quanto é necessário para viver 100% de renda passiva. Acesse o link que está na descrição do programa e cadastre-se para acessar o material gratuitamente. Ei, se liga nessa história. A empreendedora Gabriela Capilheira se matriculou há alguns anos em uma escola da Vox2U para aprender oratória. E aquele movimento se desdobrou numa decisão que virou um verdadeiro ponto de virada em sua vida. Encantada com a metodologia e a transformação gerada, ela resolveu ir além e tornar-se franqueada. Assim como ela, você também pode ser um franqueado da Vox2U, maior rede de escolas de oratória da América Latina. Explore todo o potencial de mercado com alta demanda e baixíssima concorrência. Acesse o link que está na descrição do programa para saber mais. Já imaginou reduzir em até 40% o tempo gasto com a gestão de contratos em sua empresa usando uma IA especializada para criar, revisar e gerenciar seus documentos? Com ProJuris Contratos, essa realidade está ao seu alcance. A IA da plataforma não apenas escreve e revisa cláusulas contratuais rapidamente, mas também automatiza o preenchimento de dados variáveis, reduzindo erros e redundâncias. Além disso, o ProJuris Contratos faz averiguações profundas, com resumos inteligentes e análise de risco, destacando rapidamente pontos críticos para a sua atenção. Acesse o link que está na descrição e agende uma demonstração hoje mesmo e veja como funciona. Fábio Câmara é fundador e CEO da F Câmara. Desde os 14 anos de idade ele trabalha com programação e chegou a ser o terceiro profissional mais certificado da América Latina pela Microsoft, com 86 certificados técnicos. Ele trabalhou como consultor nas empresas Telebahia, Stefanini e Microsoft e há 17 anos fundou a F Câmara no quarto de sua casa. Essa história é incrível. Atualmente, além da matriz no Brasil, a empresa tem operações na Europa e Reino Unido, além de escritórios em Portugal, Londres, Dubai e Holanda. O Fábio é o principal patrocinador da comunidade Tech Orange Juice, que forma cerca de 600 profissionais de tecnologia todos os anos. Em novembro do ano passado, o Fábio foi homenageado no programa Empreendedor do Ano Brasil 2023, evento anual realizado pela Ernst Young. E, Fábio também é autor de 18 livros, a gente vai falar sobre o livro mais recente dele, o Mentor Empreendedor, e ele vai passar aqui pra gente um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência pra gente, vai ser o nosso mentor pelos próximos 30 ou 40 minutos. Fábio Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM, que honra te receber por aqui. Opa, eu que estou muito honrado saber que eu estou falando com um pessoal aí que é o segundo mais ouvido do Brasil. É o terceiro. Ou é o primeiro? Na verdade, olha só. Eu já estou antecipando o futuro. Boa, Fábio, gostei. Mas entre os três primeiros, assim, o primeiro é o Nerdcast, que é o mais antigo, né? O primeiro, uma grande referência para todo mundo. O segundo é um podcast gringo, que é muito escutado aqui no Brasil. E o terceiro é a gente. Eu fiquei impressionado com esse resultado. Mas que legal, Fábio. E eu estou super impressionado. Poxa,
Pois é. Parabéns demais. Valeu demais, olha só. Muito bem. Ô, Fábio, fazia horas que a gente estava para marcar aqui esse café com a ADM, tinha conflito de agenda, tudo mais. Eu queria trazer você aqui para João Pessoa. Não deu certo, mas deu certo esse nosso encontro aqui hoje. E a sua história é incrível. O Mark Tawil, que é o nosso amigo comum, me falou muito bem de você e disse, porra, o Fábio tem que estar no Café com a ADM, enfim. E então já vou deixar aqui o agradecimento aqui ao Mark, que nos acompanha também, já passou por aqui. E, Fábio, eu queria que você começasse contando aqui. Eu fiz uma breve introdução, mas você começou a programar muito cedo. Com 14 anos você construiu, né, já começou a construir a sua carreira em cima dessa habilidade. E eu queria que você falasse como é que foi o seu início, né, e como é que foi a transição para os negócios. Né? Que uma coisa é o cara aprender a programar, outra coisa é aprender a fazer negócios. Né? Como é que você uniu essas duas pontas na sua carreira? Poxa, eu também quero começar com gratidão, né? Gratidão pelo convite, gratidão por estar vivo, né? Que é uma coisa que todo dia de manhã a gente tem que fazer. Gratidão ao Mark, que também conectou a gente. E respondendo a sua pergunta, eu acho que tem uma coisa de gratidão a Deus, porque eu era office boy do Banco Real com 14 anos e tinha lá um gerente geral da agência, um senhor chamado Walter. Pela idade que ele tinha na época, né, considerando hoje, eu acho que ele não deve estar mais entre nós, e ele permitiu que um office boy, sem nenhuma instrução ali, começasse a mexer num CP500, que era um computador disponível na agência na época, e daí olha só o que se transformou isso. Então eu tenho certeza que lá no céu ele está se orgulhando, assim como eu sou muito grato a ele por ter me dado essa oportunidade. E respondendo a sua pergunta, essa transformação, né, primeiro, eu acho que a transformação em programador foi vocacional. Eu consegui identificar, eu tinha muito prazer, era muito flow, assim, hoje, né, a gente fala flow, na época não tinha uma palavra que definia isso, mas eu passava horas e horas e horas programando e eu não percebia as horas passar. Eu não sentia cansaço, eu não estava doente, era uma coisa que simplesmente acontecia. Não é que era prazerosa, mas era, assim, celestial. Eu ficava ali e me sentia bem fazendo aquilo. E depois da transformação para empreendedor, veio um empurrão de todos os lados, né? Um empurrão de você querer fazer as coisas do seu jeito, um empurrão de você precisar também de melhores recursos ali para algumas adversidades que eu estava enfrentando na época. Então, tudo isso foi um conjunto que foi patrocinando e eu fui aprendendo, assim como eu estou aprendendo até hoje. Eu sou CEO hoje de uma companhia que tem já 1.700 pessoas, né? Sangue laranja, como a gente gosta de chamá-los. Eu tenho que falar inglês, espanhol, me comunicar com árabes. Pergunta se eu já fiz isso antes. Pergunta se eu me sinto totalmente preparado, né? Fiz Harvard, fiz MIT, fiz Sampo aqui no Brasil, fiz Dom Cabral. Não fiz nada disso. Então eu estou sempre aprendendo, sempre estudando e fazendo o meu melhor para tentar ser o melhor CEO que essa companhia pode ter. Pô, impressionante. Então aqui, você já começa aqui com o nosso mantra aqui do Café com a ADM, do Administradores. Tudo que a gente faz é voltado a passar essa mensagem que as pessoas nunca parem de aprender. É um slogan nosso aqui, tá até aqui na pulseirinha, não sei se você está vendo por aí, que eu levo todos os dias um lembrete, né? Para nunca parar de aprender, todo dia aprender alguma coisa nova. E a gente observa, Fábio, que as pessoas de maior sucesso no mundo, os maiores líderes de negócio, as pessoas, enfim, os grandes empreendedores, são justamente essas pessoas com o seu perfil, né? Pessoas que nunca param de aprender. Então você já começou aqui dando uma lição aqui para todo mundo aqui, Fábio. Tu sabe que eu conversei com um grande mentor meu há uns 4 anos atrás e eu perguntei para ele se as pessoas ficavam, assim, se as pessoas emburreciam, né? Vamos inventar uma palavra aqui em português. Emburrecer. Coitado do animalzinho ali, mas as pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E ele falava para mim o seguinte: não, as pessoas não emburrecem, elas simplesmente param. Tudo aquilo que você aprendeu, você continua, permanece, talvez um pouco menos afiado, porque você não está praticando, mas você permanece com aquele conhecimento. Só que a vida é contínua. E a vida está mudando muito rápido, é muito dinâmica, todas as coisas estão mudando, né? Então, é isso que acontece. Você para de estudar, você para a vida. Você fica estagnado e você fica com uma senilidade precoce. Então, como eu não quero ficar velho,
eu estou sempre estudando e me sinto sempre jovem. Perfeito, esse é o grande segredo, né? E me diz uma coisa agora, Fábio, né? E como é que chegou? A gente está falando aqui da F-Câmara, né? A F-Câmara, como eu falei, até me corrige se eu tiver errado, se eu passei algum dado errado, ela foi fundada há 17 anos, não é isso? Tem um pouquinho de confusão sobre a fundação dela, tá? Porque eu trabalhava para a Microsoft e eu montei esse CNPJ para fazer alguns trabalhos freelancers, para poder ali ter uma renda extra, porque eu estava precisando para os meus desafios com meu filho. Então, assim, a empresa deve ter um pouco mais como CNPJ, mas como atividade mesmo, assim, quando se tornou uma empresa e depois foi se tornando uma microempresa, depois uma pequena empresa, tem aí uns 16 anos mais ou menos. Bom, 16 anos, olha só, só para dar um contexto aqui para a galera. Então, se a empresa tem 16 anos, quando começou assim essa atividade mesmo, o administradores.com já tinha 8. A gente começou ali em 2000 e assim, é impressionante o que você fez em 16 anos liderando essa empresa, né? Tornou a empresa, como você falou, né? Era uma empresa e se tornou assim um conglomerado multinacional em vários países. E é impressionante isso. Como é que foi essa escala, Fábio? Conta pra gente assim, como começou mesmo e como é que a coisa começou a crescer, assim, qual foi o estalo que te deu para ter uma expansão tão forte? Olha, tem passagens assim icônicas, né? Porque quem está dentro não percebe, né? Eu comecei ali no quarto de casa, eu fui despejado porque recebi informação de que minha filha ia nascer. Então, eu tenho como base a idade da empresa pela idade da minha filha, que ela tem 16 anos hoje. E, sabe, eu ainda olho para a companhia hoje e eu acho que é aquela pequena companhia que, enfim, que eu cuido com tanto carinho e que eu gosto tanto. Mas as passagens icônicas, umas que eu acho que é muito marcante, eu estava fazendo um projeto para o Walmart, tá? Uma rede de supermercados, né, que mundialmente famosa, todo mundo deve conhecer. E nós éramos, na época, 25 pessoas, então nós éramos uma microempresa. E aí nós fizemos lá uns trabalhos, os trabalhos deram certo, e o diretor, na verdade, o vice-presidente de operações de TI do Walmart me chamou para conversar e disse: Fábio, eu quero renovar agora em janeiro, e você precisa começar no dia 4 de janeiro, com 45 pessoas, para esse projeto novo do ano seguinte. E eu virei para ele ali meio ingênuo, sabe, meio despreparado ainda para tantas responsabilidades, e disse para ele: mas você sabe que a F-Câmara inteira, comigo dentro, nós somos 25. Hoje é dia 10 de dezembro. Como é que eu vou conseguir no dia 4 de janeiro estar aqui com 45 pessoas? E aí ele me diz assim: Fábio, eu vou te ensinar uma lição. Olha, se você não aprender, não tem problema, porque você é um bom consultor, você vai continuar sendo um bom consultor, você nunca vai morrer de fome. Sabe, continua estudando, continua sendo sério, está tudo bem. Agora, se você entender essa lição, você vai se tornar um grande empresário. E eu acho que você tem potencial para isso. Aí eu peguei um papel, uma caneta, né, e fiquei ali seriamente postado em frente a ele, e ele virou para mim e disse assim: Fábio, deixa eu ver se esse problema é meu. Pô, esse problema não é meu. E eu fiquei olhando para ele e disse: não é sério que ele tá falando isso. Mas era sério, ele tava sério, sabe? Ele não tava rindo. E aí a sede do Walmart fica aqui em São Paulo, em Alphaville, que ficava, né, eles estão saindo do Brasil, e eu tinha que dirigir um trânsito danado voltando para São Paulo, e naquele trânsito, sabe, eu pensando: poxa, ele falou que era uma lição importante, ele falou que era uma coisa séria, parecia uma brincadeira, parecia uma chacota. O que será que ele quis me dizer? E no meio daquele engarrafamento caiu a ficha. Ele simplesmente me ensinou que eu não deveria transferir um problema que era meu para o meu cliente. E fazendo todas as reflexões, sabe, sobre aquilo que parecia uma chacota e foi se tornando uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida, naquele dia eu prometi: eu nunca mais vou transferir um problema que é meu para o meu cliente. Então, eu contratei desesperadamente as 45 pessoas. Eu sabia que em 3 meses eu ia substituir 50% delas, e substituir 50% delas, porque foram escolhas desesperadas,
Mas enfim, o projeto saiu, as coisas aconteceram e a empresa está aqui. Cara, essa lição aqui, ela vale ouro aqui, Fábio, né? Até vou pedir para a turma que está nos assistindo, nos ouvindo, volte a fita aqui um pouquinho, volte aqui pro ponto em que o Fábio começa a contar essa história, porque esse aprendizado, ele vale ouro. E, bom, esse cara pareceu o mestre dos magos, né, cara? Só te deu uma mensagem enigmática ali e sumiu, né? Ele foi mais um dos grandes mentores da história da minha vida. Por isso que eu fiz um livro chamado Mentor Empreendedor. Porque, no fundo, o livro é uma gratidão a tantos mentores que eu já tive. Muito bem, e a gente está tendo a oportunidade de ter você como mentor hoje aqui no Café com a ADM. Fábio, agora falando então do core business aqui da F-Câmara, né? Tecnologia. Muitas empresas acabam olhando para a tecnologia e acreditando que a tecnologia é uma bala de prata. E a gente sabe que não é bem isso, né? Não adianta colocar todas as fichas na tecnologia se você não tem uma cultura de inovação na empresa, se você não abraça aquela tecnologia ali como um meio, né, para você cumprir ali a missão, o propósito daquela empresa. Qual que é o segredo da F-Câmara nesse sentido, né, de transformar ali a tecnologia e ajudar as empresas a incorporar ali a cultura necessária para fazer um ótimo uso dessa tecnologia? Eu vou dividir a sua pergunta em duas respostas. A primeira delas, desde sempre eu percebi que tecnologia não era nem o início e nem o fim de nada. Era simplesmente um meio. Como meio, nós devemos ser um viabilizador, nós devemos ser um facilitador, nós devemos ser um proporcionador, mas nós não devemos ser um controlador. Então, as pessoas de TI, né, os profissionais, sejam de desenvolvimento, sejam de infraestrutura, eles pensam demais em controle, pensam demais numa relevância, numa importância que é um pouco surreal, sabe? Que é um pouco cindida com a realidade. E aí eu fui percebendo, dizendo, olha, eu não existo se não tiver um início e eu não existo se não tiver uma finalidade. Eu sou só um meio. E essa postura, sabe, esse mindset facilitou bastante a gente se aprofundar e efetivamente compreender melhor o início e o fim de todas as coisas. E para isso, eu queria ser segmentado. Porque se eu me tornasse especialista em segmentos de mercado, eu diminuía a minha concorrência. Esse é um ponto muito importante, sabe? Eu estava vendo um curso na época do Walt Disney, né? Lá da Disneylândia, né? E ele falou uma frase que foi muito impactante para mim. Ele falou assim, olha, eu adoro o Projeto Impossível, porque é lá que existem menos concorrentes. E eu dizia, poxa vida, faz muito sentido. Então, eu estou concorrendo hoje com tecnologia com empresas muito maiores do que eu e com empresas muito menores do que eu. Poxa, e é uma concorrência sangrenta, né? Um mar vermelho total. Mas se eu for especialista num segmento de mercado, eu reduzo significativamente essa concorrência. E foi assim que nós entramos em e-commerce e varejo como primeira especialização de mercado. E aí a história virou outra. Cada 10 propostas que a gente colocava, 8 propostas eram aprovadas. Antigamente, a gente mandava 10 propostas e só aprovava uma. E esse foi o ponto que fez a gente perceber qual é o efetivo lugar da tecnologia e como a tecnologia é útil para os negócios. Pô, perfeito. E, bom, e tem nesse meio todo, né? Nós temos a tecnologia, mas nós temos ali as pessoas, né? Porque inovação, tecnologia, nada disso acontece sem pessoas. E existe aqui no seu livro aqui várias passagens falando sobre a importância da liderança. Pô, eu já queria deixar aqui de recomendação aqui para toda a nossa audiência, antes da gente começar a falar, né, mais sobre o livro, mas eu já deixo aqui como recomendação Mentor Empreendedor aqui do Fábio Câmara, porque é um livro aqui fantástico, obrigatório, e é um livro que já nasceu clássico. E aí eu queria que você comentasse agora a importância da liderança nesse contexto, Fábio, né, de liderar as pessoas, tanto as pessoas internas, né, quanto as pessoas da organização que você está prestando serviço, na melhor forma de utilizar ali aquela nova tecnologia. Poxa, nós estamos conectados semanticamente, porque essa era a segunda parte da pergunta que eu estava devendo. E você já fez a conexão para que eu me provocasse e não me deixasse esquecê-la. Depois, sabe, a tecnologia sempre vai precisar de pessoas, sempre vai precisar de líderes. E percebendo isso,
eu comecei a me interessar por psicologia e, percebendo isso com mais profundidade ainda, eu comecei a me interessar por filosofia. E aí eu percebi que a grande arte para que a tecnologia funcione é você saber montar estruturas organizacionais, ou seja, colocar times que sejam produtivos trabalhando juntos. Então, assim, nada vai substituir o entrosamento, as pessoas que se gostam, as pessoas que se complementam. As tecnologias vão ser ferramentas de produtividade, vão ser ferramentas que vão aumentar performance, vão proporcionar, viabilizar, vão facilitar, mas não vão substituir as pessoas. Nem a inteligência artificial vai fazer isso. Eu sei que está todo mundo aí com esse terror, né, que estão fazendo no mercado com notícias de substituição de pessoas pela inteligência artificial. Não é bem assim, tá, pessoal? Então, mas voltando à sua questão. Então eu percebi que, estudando psicologia, eu comecei a montar times melhores. O primeiro modelo esquemático que eu fiz, tá, é um modelo bastante autoral e que eu quero provocar aqui a curiosidade dos nossos ouvintes, que é o seguinte: eu percebi que existiam 3 características de pessoas que tipicamente estavam participando comigo dos projetos. Existia uma pessoa que era mais criativa, uma pessoa que era mais crítica e uma pessoa que era mais acabativa. Perdoe-me estar inventando uma nova palavra em português, tá? E aí, as características dessas pessoas são assim: as pessoas criativas, elas adoram ter ideias, são muito boas de comunicação, são úteis para os projetos, só que elas têm muitas ideias. E às vezes essas ideias concorrem com outras ideias e ela tem dificuldade de concluir os seus trabalhos. Então, se você tiver um time só com pessoas criativas, esse trabalho não vai acabar nunca, esse projeto vai ser eterno. As pessoas críticas, tá? Elas são super importantes porque ela tem uma visão muito interessante antes de começar qualquer atividade. Então elas fazem perguntas: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser dessa forma? E essas perguntas são muito boas, porque elas economizam, de alguma sorte, você desviar e fazer subprojetos que não são interessantes. Contudo, são pessoas que têm sua dificuldade de relacionamento, são pessoas que não têm um setup rápido, né? São mais lentas para começar uma atividade, porque elas precisam se sentir muito seguras para começar a fazer algo. Aí eu percebi que, você não pode ser também só crítico, porque senão o projeto vai atrasar. E os acabativos são aquelas pessoas que se interessam, sabe, de não complicar, de serem simples, de acabarem com todas as coisas o mais rápido possível. Então, pensa numa pessoa que você chega para ela com uma ideia, ela fala assim: não vem mais com ideia não, porque eu tenho que terminar o trabalho que eu já comecei. Sabe aquela pessoa que tem a mesa super arrumada, tudo organizado, sistemático, num lugarzinho certo? Porque são pessoas que querem concluir, elas sentem prazer na conclusão dos projetos. E aí eu percebi que eu precisava fazer um mix de criativos, críticos e acabativos para que os projetos dessem certo. Comecei a experimentar isso dentro da própria Câmara e, eureka, funcionou. E aí comecei a expandir isso para os nossos clientes. Então veja, isso é psicologia pura. E é interessante você falar disso, né, que você citou, né, que começou a estudar psicologia, filosofia e realmente em outras áreas, né, a gente acaba aprendendo, extraindo lições que são extremamente úteis dentro da área de administração. Então, muitas vezes, você ler um livro de filosofia vale muito mais do que você pegar um livro específico sobre um determinado assunto dentro da área de negócio. Isso eu me dei conta também. Eu fui aprender muito mais sobre administração quando eu mergulhei na filosofia. Interessante isso, hein? Estamos do mesmo lado, viu? Olha aí. Muito bem. Fábio, agora dentro agora vamos falar da implantação, né, de um projeto estratégico dentro de uma empresa. Assim, quais são os principais desafios? Posso fazer um comentário de um mantra assim, que foi super importante? Claro, a gente volta aqui. Quando, eu sei que estou fora do script aqui, mas me deu uma vontade de te contar isso. E certamente é uma vontade que vai provocar os nossos ouvintes. Quando eu estava ali numa empresa pequena, sabe, tá, tinha 50 pessoas por aí, comecei a perceber que nós precisávamos ter organizações diferentes, um pouco de burocracia, comecei a perceber que eu precisava de pessoas para me ajudar, porque, pessoal, até umas 40 pessoas, sabe quem era o RH da companhia? Eu. Sabe quem era o financeiro da companhia? Eu. Sabe quem era o cara que limpava o banheiro? Eu. A gente faz tudo, tá? Startup é isso, né? Todo mundo faz tudo. Quando começou a passar de 50, eu disse: caramba, preciso me organizar diferente.
E aí eu fiquei pensando, né, o que eu preciso para crescer. E aí eu fui perguntar a um grande mentor meu, que foi um italiano, faleceu faz pouco tempo, chamado Antonio Milighetti. Eu fui perguntar para ele, né, o que eu deveria fazer. E ele disse o seguinte: você precisa entender de economia. Eu disse, tá bom, mas o que é essa economia que você está falando? É a administração das nossas coisas? A administração das nossas finanças? Ele disse, não. Economia nada mais é do que uma psicologia de relação de confiança. Se você for confiável para os seus consultores, para os seus clientes, para os seus sócios, você vai sair de uma empresa pequena e vai se tornar uma empresa grande. Olha como funcionam as coisas. Se vem um presidente e fala uma asneira, a bolsa do país cai. Se vem um presidente e fala alguma coisa de futuro que parece promissora, a bolsa de valores sobe. Mas no fundo, não aconteceu nada ainda. É só uma psicologia de relação de confiança. Quanto mais se confia, mais as oportunidades aparecem. Quanto menos você é confiável, menos oportunidades você tem. Poxa, você não tem ideia de como isso foi transformacional na minha história, na minha vida. Pô, legal a gente pegar, assim, tocar nesse ponto, porque muitas vezes, eu estava falando aqui, a gente pega um livro de liderança e, enfim, você vê ali todas as técnicas de liderança, como influenciar, como persuadir, como se comunicar bem, mas no fim das contas, né, a gente tem que talhar o nosso caráter, nós temos que ser pessoas melhores para que essas relações de confiança sejam construídas de uma forma legítima. Então, muito antes de você querer ter técnicas de liderança, você tem que talhar o seu caráter. E são pequenos detalhes, tá? É isso que importa. Eu tenho um vizinho que é um cara muito interessante de falar de inovação, de falar de transformação digital, professor. E certa vez eu peguei e fui levar um vinho para ele. Eu levei um vinho de presente para ele e levei para ele uma embalagem, né, que era uma embalagem de couro, e disse assim para ele: olha, essa embalagem ela é minha, ela não faz parte do presente. Eu trouxe apenas para que você pudesse carregar confortavelmente essa garrafa para sua casa. Então você leva o vinho e, por favor, me devolve a embalagem. Não, tá combinado. Nossa, já tem 2 anos que ele está falando que vai me deixar a embalagem lá em casa e não deixou ainda. E aí, por que eu trouxe um exemplo tão bobo? Porque se coloca agora no meu lugar. Puxa, apareceu um super projeto, eu preciso de uma pessoa de transformação digital, de inovação, uma pessoa para colocar para me representar junto a esse cliente. Poxa, eu não consigo pensar nele. Perfeito. E é isso aí, né? Nos mínimos detalhes que a gente percebe, né? A importância, né? De manter a palavra, enfim, né? Leandro, porque são as coisas grandes, sabe? Que todo mundo é correto. Então, se ele me devesse dinheiro, eu tenho certeza que ele já teria me pago. Com certeza. Mas é nos mínimos detalhes que você percebe de fato com o que a pessoa tem ali de compromisso com essa relação de confiança. Perfeito. E me diz uma coisa então, Fábio, né, a gente entrando nessa parte aqui da execução de projetos, né, a gente tem um curso aqui no Administradores Premium com o Renato Grimberg. E o Grimberg, quando a gente começou a conversar para desenvolver um curso, ele falou para a gente, existe um grande problema que todas as empresas enfrentam, que é como transformar estratégia em execução. Porque no plano das ideias, no PowerPoint, as estratégias elas são lindas, né? Mas a questão da execução é o que pega. Então ele desenvolveu esse curso todo baseado assim, bom, vamos lá, fazer um mapeamento estratégico, isso, aquilo, mas como é que a gente vai executar? Como é que a gente vai transformar aquela empresa numa empresa que executa a estratégia, não só bola estratégias? Como é que vocês enxergam dentro da F-Câmara a importância disso, da execução? Bom, primeiro eu quero registrar aqui para todo mundo que está ouvindo que eu quero fazer parte do próximo curso aí. Olha aí, não, já te manda aqui na sequência aqui a assinatura. Olha, pessoal, para o Fábio aqui vai ser totalmente de graça. Aqui vai ser o nosso aluno e futuro professor do Administradores Premium aqui, tá? Eu tenho que retribuir de alguma forma, muito obrigado. Mas como é que eu penso isso, tá? Eu sei que existem várias escolas administrativas e todas elas funcionaram para alguma empresa, senão não teriam sido registradas, senão não teriam sido evidenciadas. E me agrada muito uma que eu uso, que é muito baseada em projetos distribuídos, tá?
Eu me inspirei um pouco na história da antiga Odebrecht, antes de todas essas conclusões que aconteceram, um pouquinho da história de uma grande consultoria que é a Stefanini, que é a maior consultoria de tecnologia do Brasil. Enfim, eu gosto muito, sabe, de separar, assim, na estratégia de duas formas. Uma forma de projeto e uma forma de programa. Então, primeiro, vamos descobrir o que é a diferença de projeto e programa para mim. Então, o projeto é o seguinte, eu viro para você, Leandro, e falo, Leandro, compra meu livro. Isso é um projeto. Se você vai comprar online, se você vai comprar na livraria, se você vai fazer uma cópia xerocada, o que você for fazer, o importante é que você tenha ali o livro em mãos, tá? Agora, eu viro para você, Leandro, vai na livraria que tem aqui na Avenida Paulista, por favor, passa lá, por volta de 14 horas, fala com o vendedor tal, e pega para mim uma unidade do meu livro. Isso é um programa. Isso não é um projeto. Isso eu coloquei para você ali um quadrado. Eu te dei um mandato. E ali você tem que fazer o que está combinado. O que foi combinado. Então, toda estratégia para mim tem que separar em dois corpos. Então, eu preciso ter um corpo de diretores, de gestores, que é um corpo projetual. Eu não vou colocar ele num quadrado. Eu não vou colocar ele num mandato. E ele vai ter que ter a liberdade de fazer escolhas. Ele vai ter que ser preparado para fazer escolhas. E no final vai ser medido só pelo seu resultado. E, obviamente, isso não encaixa em todo mundo, né? Isso não encaixa em toda a companhia. As pessoas começam dentro de mandatos, dentro de programas, e depois vão aprendendo como é que elas vão para seus projetos. E é essa forma que a gente pensa que funcionam as estratégias da companhia. Perfeito, Fábio. Ô, Fábio, agora eu queria falar um pouco, vamos nos aprofundar aqui no teu livro, Mentor Empreendedor. E eu queria que você começasse contando assim como é que foi a experiência de escrever este livro. Eu falei aqui na apresentação que você já tem são mais de 15, são 18 livros escritos. Então, quer dizer, além de tudo isso, além de comandar uma empresa enorme como a F-Câmara, você também ainda encontra tempo aqui para registrar, né, as suas ideias no papel e publicar esses livros. O Mentor Empreendedor, o que foi que te motivou, Fábio, a escrever esse livro? Bom, na verdade, assim, os 17 livros anteriores, tá, já faz algum tempo e tinham outras intenções. Eu era técnico, né, eu sonhava em trabalhar na Microsoft, então eu escrevi alguns livros que me permitissem chamar a atenção da Microsoft para que eu pudesse fazer parte das entrevistas, dos processos seletivos e por aí vai. E depois, quando eu fui para a Microsoft, eu me tornei evangelista, né? Me tornei MVP e tal, que é a Microsoft Valuable Professional. E aí, a minha função era criar, né, um conjunto de informações, seja por palestras, seja por artigos, seja por livros, para que a comunidade tivesse acesso aos produtos da Microsoft e a comunidade não tivesse que telefonar para o suporte da Microsoft. Então isso justifica os 17 livros anteriores. Só que o último livro eu tinha escrito, o penúltimo, né, agora, eu tinha escrito em 2005. Então teve um grande hiato aí, que eu efetivamente estava com bastante trabalho e não consegui mais me dedicar a uma coisa que para mim é muito prazerosa, que é escrever. Só que em meados de 2021, meados de 21, nós temos aqui na companhia, tá, vários treinamentos internos. É muito importante para a gente a questão da formação. Inclusive, até onde eu sei, nós somos a única companhia de tecnologia que tem formação no nome, na razão social. Então a empresa se chama F-Câmara, Formação e Consultoria em Informática LTDA. Então é importante, hoje a gente somos SA, perdão, mas é importante deixar isso claro para vocês, né? Porque formação é o que eu acredito, tá? Qual é o vínculo? Qual é o vínculo que de fato você consegue estabelecer com as pessoas e que não é facilmente rompido? É o vínculo da gratidão. E como é que você formaliza, como é que você constrói esse vínculo da gratidão? Quando você forma uma pessoa, quando você ajuda ela a se tornar mais, ajuda ela a se tornar um profissional melhor, a ter uma personalidade melhor, a conseguir mais realizações. Então essa pessoa vai ser, de certa forma, eternamente grata a você. E esse vínculo é muito positivo para os negócios, para tudo, né? Para a saúde, para a vida, para tudo. Então, nós temos várias escolas internas. Uma das escolas se chama Escola de Liderança. Perdoe minha criatividade no nome do curso, mas é um curso que a gente dá
para todo mundo que é de gerente para cima e traz o nosso mindset de liderança. Esse curso é ministrado diretamente por mim e pelos meus sócios mais antigos. E aí, tinha um pedaço desse curso que as pessoas estavam com dúvida, elas não estavam conseguindo entender de primeira, dava muitas idas e vindas. E o meu sócio virou assim para mim e falou: Fábio, por que você não cria um material de apoio para essa parte aqui desses slides? E aí, um belo dia, eu acordei, um belo dia não, foi um sábado, eu acordei espontaneamente, 4h30 da manhã, bem assim, tranquilo, eu não tinha bebido vinho na noite anterior e tal, sem compromisso com nada. Aí fui pro escritório que eu tenho em casa e comecei a escrever. Fiquei com aquilo em mente: poxa, eu preciso clarificar isso aqui. E fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. Bom, como era sábado, a primeira pessoa que acordou lá em casa acordou 10h30 da manhã. Então eu fiquei 6 horas escrevendo sem parar, sabe? Tomando chá, ouvindo música clássica, bem tranquilo ali, flow. E poxa, ficou gostoso, foram 60 páginas que eu escrevi. Nossa, aí eu peguei essas 60 páginas, mágico assim, né? Peguei 60 páginas, mandei pro meu sócio falou: poxa, muda isso, muda aquilo e tal, aqui não ficou muito claro. Quando eu vi, eu tinha escrito 100 páginas. Aí eu mandei de novo pro meu sócio, ele virou: pô, Fábio, agora transforma isso num livro, né? Tá muito legal você fez. Merece ser compartilhado com mais pessoas. E aí eu comecei a escrever no avião, né? Eu viajo muito para a Europa, viajo muito para os Estados Unidos, 19 horas para cá, 12 horas para lá. Aí comecei a escrever, ou quando eu acordava muito cedo, mas assim, sem compromisso. Eu acordava às 5 da manhã, espontaneamente. Enfim, foi um livro, no final, tá? Eu quero caracterizar que ele é um livro indutivo. Eu não fiz pesquisas para escrever esse livro. Eu simplesmente intuí, fui contando coisas, né, práticas administrativas, práticas econômicas, mindset de liderança. Fui contando essas coisas. Depois que eu terminei de escrever, eu disse: eu vou procurar agora uma editora, e eu sei que a editora vai pedir referência de tudo. Então, depois de tudo escrito, eu comecei a associar com teorias existentes. Então, ele é um livro indutivo. Ele partiu de uma intuição, formalizou um pensamento e associou a teorias existentes. 99% dos livros são dedutivos. Eles fazem pesquisas de teorias existentes e derivam construindo uma linha de pensamento própria. Então, assim, quem entra nesse livro, ele fala assim: poxa, Fábio, dá vontade de não parar de ler, porque tem um flow nele. Tem uma coisa assim que vira uma referência. exatamente. Enfim, tô falando muito, né? Uma Não, só. Fábio, eu Desculpa. ia comentar porque você comentou do estado de flow para escrever e assim, você consegue transcrever no livro esse estado de flow. A gente sente exatamente isso. Você vai lendo e nem percebe que está lendo. Então, assim, é aquele livro perfeito, né? Que você não sente que está lendo. Você vai e quer se aprofundar cada vez mais. E realmente, pô, parabéns por esse trabalho aqui, Fábio. É realmente uma leitura obrigatória para toda pessoa da área de negócios, para toda pessoa que quer crescer na sua carreira. Vale muito a pena aqui o conhecimento, né? As experiências que você compartilhou aqui no Mentor Empreendedor, Fábio. Parabéns mesmo, cara. Você sabe que eu não sabia exatamente como é que seria a aceitação desse livro, né? Então eu mandei fazer 2.000 exemplares e mandei distribuir em todas as livrarias possíveis, tal. Você pode comprar ele online também, seja Amazon, seja qualquer outro site. E fiquei ali na expectativa, né? Vamos ver, tal. Talvez eu tenha que ficar com os livros aí guardados e dando de presente para as pessoas. Poxa, cara, quero dividir com você com muita alegria. Acabou. Foram 6 meses e esgotaram 2.000 exemplares. Acabei de pedir para fazer mais 2.000 e já tem 400 encomendas na rua. Então tá super legal, assim, parece que as pessoas estão indicando uma para as outras. Vira e mexe, eu tenho uma surpresa de chegar no LinkedIn, chegar em outra rede social e ver alguém fazer um depoimento do livro, fazer um comentário sobre o livro, e uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, que eu nunca tive relação. Então é bem gostoso isso. Pô, que bacana. Então vamos ver depois do Café com ADM aí se essa segunda tiragem se esgota mais rápido. Aí. Eu aposto que tem uma bela chance de sim, viu? Olha aí, que legal. Mas é realmente uma leitura que eu curti demais. E, Fábio, eu queria que você comentasse agora um pouco, né, sobre alguns dos trechos aqui do livro. Como eu citei, né, uma coisa que me tocou bastante foi esse seu olhar humano sobre a liderança. Qual que é a importância disso,
né, do líder ser, antes de tudo, um líder humano com a sua equipe? Sabe, não é exatamente uma receita de bolo, tá? Mas na prática, você tem ali alguns sinais, né? Você tem ali alguns princípios que servem de fundamento para as pessoas saberem lidar melhor com outras pessoas, para as pessoas terem ali uma efetiva visão do que é liderança. Então, eu fui procurar, sabe, o que era de fato a origem da palavra liderança. E pouca gente sabe, mas liderança foi usado pela primeira vez em uma linguagem viking, tá? Líder, tá? E era uma pessoa que tinha como função, como responsabilidade, guiar, né, ser o capitão daquelas pequenas embarcações vikings. Eles não chamavam exatamente de capitão, né? Eles chamavam de alguma coisa que derivava para líder. E o que acontecia que era muito diferente de um capitão? Era o seguinte: existia uma regra na cidadezinha litorânea, viking lá, que os homens que estavam com algum tipo de doença, os homens que estavam com filhos pequenos, os homens que estavam com suas esposas grávidas, eles não embarcavam para fazer as missões dessas embarcações vikings. Então eles ficavam no vilarejo também para proteger o vilarejo, né? Tem que deixar alguém lá protegendo, senão eles poderiam ser atacados. E aqueles homens que estavam, né, em uma situação que não se encaixava em nenhuma desses três critérios, eles embarcavam para fazer os trabalhos que deveriam ser feitos. E então o líder era uma espécie de pessoa que só sabia exatamente que time ele ia contar para fazer aquele trabalho, para fazer aquele projeto, quando levantasse a âncora. Antes disso, ele não sabia exatamente quem ia. Poderia mudar, né, da noite para o dia, alguma situação. E aí, o que ele precisava fazer muito rapidamente? Levantou a âncora, ele precisava reconhecer todas as pessoas que estavam no time e dar uma função de valor para cada uma delas. Se essa pessoa não recebesse uma função de valor, se essa pessoa não se sentisse reconhecida, ela entrava em frustração. Se ela entrasse em frustração, ela começava a fazer um motim. E esse motim podia culminar no assassinato do líder. Podia culminar na eliminação do líder e na eleição de um novo líder naquele momento. Então, assim, o líder que falhava, morria. Era muito importante reconhecer todas as pessoas e dar função de valor para todas as pessoas. Então, eu resgatei esse ensinamento do que significa de verdade líder e coloquei como um mindset na companhia. Nós precisamos conhecer muito bem, intimamente, cada um dos nossos liderados e perceber o quanto eles estão se percebendo como valorizados, felizes com seus resultados, com as suas conquistas, para que o trabalho seja bem realizado. E como escalar a liderança, Fábio? Porque agora, aí você falou, né? Quando você estava lá com 40 pessoas dentro da equipe, você fazia de tudo, né? Com 50, você já começou a sentir a necessidade, enfim, de ter outras pessoas ali em determinadas funções. E hoje, né, a gente tem mais de 1.500, são 1.700 que você falou, né? Profissionais dentro da empresa no mundo inteiro. Como é que você consegue, então, transferir, né, essa cultura de liderança para outros líderes, né, da empresa, de forma que o propósito, né, a missão da F-Câmara seja compartilhado aí com todos? Então, é surpreendente o que eu vou te dizer agora, mas para mim a resposta é a estrutura organizacional, tá? Então eu queria montar uma estrutura não hierárquica, mas que tivesse ali essa coisa de admiração pela liderança, inspiração pela liderança, e um sistema de comunicação que permeasse toda a organização. E foi na Bíblia, tá, que eu consegui achar uma inspiração para começar a desenhar essa estrutura organizacional. Então, se vocês procurarem pelo organograma de Jetro, ele foi o sogro de Moisés. Então, como vocês sabem, Moisés foi aquele que guiou, né, os hebreus para atravessar o Mar Vermelho, atravessou lá o deserto, fugiu do Egito, lá que estava escravizando, maltratando os hebreus, enfim. Poxa, imagina, um homem só, Moisés,
né, se comunicando com Deus e liderando 40 mil pessoas. Como isso era possível? Então, o sogro dele ajudou ele a criar um mecanismo de comunicação e um mecanismo de liderança não exatamente hierarquizado que funcionou, que fez com que fosse possível aquela passagem. E aí eu comecei a procurar por essas histórias e comecei a me inspirar nessa estrutura organizacional. Cara, que fantástico. Fábio, eu tô assim, ó, impressionado com o nosso Café com a ADM de hoje, com a aula que você tá dando aqui pra gente. Como eu falei aqui meio que em tom de brincadeira, mas a gente tem que evoluir nessa ideia de ter você aqui como professor do Administradores Premium, porque os nossos alunos aqui vão, enfim, aprender demais aqui com você, como estão aprendendo hoje aqui no Café com a ADM. E pra gente terminar o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse agora sobre esse papel de mentor. Me conta aí, você exerce esse papel de mentor de forma, você dá mentoria para outras pessoas fora da F-Câmara? Tá aberto? Posso ser teu aluno também? Me conta aí. Poxa vida, como eu estou grato aqui com o convite para ser professor, vai ser uma honra, tá? Temos desafios de agenda, mas, poxa, tomara que eu consiga e tomara que exista, né, de fato, a função aí. Você agora tem que ser líder, né? Você tem que dar uma função para mim e ver se eu vou ser útil para essa função. Segundo, eu gosto muito, né, da mentoria, porque eu sou muito grato a tantas pessoas que me ajudaram, a tantas pessoas que ainda me ajudam. Eu sempre tenho pelo menos 5 mentores ativos, com critérios assim muito claros do que eu preciso deles, do que eles podem me ajudar, e isso é super importante. Eu acho que todos nós deveríamos ter mentores, tá? E infelizmente não existe essa cultura no Brasil. É mais comum você ver essa cultura nos Estados Unidos, na Europa tem um pouco mais também. Eu participo de um site, tá, que há uma abertura lá para que a pessoa possa me contratar para um serviço de mentoria. Só que a disponibilidade não é muito simples, né? Então só tem um dia lá e a fila já está gigante. Eu sei que está complicadinho lá para conseguir falar comigo. Mas me agrada demais, sabe? Sempre quando eu tenho tempo, sempre quando alguém entra em contato comigo, porque para mim é uma forma de retribuir, é uma forma de agradecimento por tudo isso que já aconteceu nessa construção da minha vida. Então, eu nasci numa família desorganizada, uma família muito pobre, sem estrutura nenhuma, né? Estou conseguindo fazer uma jornada que parece que está bacana. Eu acho que eu já ultrapassei o determinismo, né? Se você for fazer uma lógica matemática, né, da onde eu nasci, o que eu estudei, os meus amigos, as pessoas que eu conheci, poxa, era impossível você conseguir chegar à conclusão de que eu estaria onde estou agora. E essa jornada, por que eu estou falando jornada e não meta, né? Porque eu acho que a vida não é uma meta. E com esses pequenos, sabe, milicismo cotidiano, com essas pequenas coisas do dia a dia, é que a gente vai fazer umas grandes construções. Então, a mentoria para mim é uma coisa muito prazerosa, muito valiosa. Eu gostaria de ter mais tempo. As pessoas que conseguem me procurar e eu consigo ali encaixar na agenda, eu faço com o maior prazer, mas eu reconheço que não é tão simples e eu não vivo disso, né? Obviamente, eu vivo das minhas companhias e tal, eu faço isso como gratidão. Cara, que sensacional. Pô, Fábio, foi um prazer enorme te receber aqui hoje e quero te agradecer aqui pela generosidade, né, de compartilhar o teu tempo. Como você falou, eu sei que a tua agenda aqui é concorridíssima. A gente demorou para conseguir fechar uma data, né, que casasse aí com a sua disponibilidade. Mas eu queria te agradecer mesmo, cara. A gente teve aqui um Café com a ADM aqui memorável, que merece ser aqui emoldurado aqui e lembrado aqui por anos a fio, cara, porque foi muito bom mesmo. Leandro, eu quero te dar um feedback. Eu nem senti que já passaram 30, 40 minutos de tão gostoso que está a nossa conversa. E assim como você me fez um convite, que eu fiquei muito honrado da oportunidade aí de ensino, tentar dividir um pouquinho dos meus conhecimentos com os alunos que você administra, fica aqui também a abertura para você me procurar. Você já tem meu WhatsApp e a gente fazer uma mentoria. Pô, muito obrigado mesmo, aí tá fechado, já tá aceitado e ó, terminei aqui desconcertado aqui este Café com a ADM com esse convite aqui, Fábio. Muito obrigado mesmo, cara. Aceito com o maior prazer, uma honra.
Muito bem, Finalizamos galera. felizes. É isso aí. Fechando aqui este Café com ADM com chave de ouro. Você aqui mentorado por essa fera aqui, o Fábio Câmara. Eu quero saber o que você achou desse episódio. Já deixa aqui os seus comentários em qualquer plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo o Café com ADM. Deixa seu comentário e não só isso, compartilha este episódio com mais gente. Joga lá nos seus stories, marca a gente no @Café com ADM, no @administradores. Deixa eu passar aqui. Instagram, Fábio, tem também ou é só lá no LinkedIn que a gente pode interagir contigo? @FAB Câmara. FAB? Fábio, né? Sem o I e o O, né? FAB, Força Aérea Brasileira, FAB Câmara. CAMA. Já gruda nessa fera também, acha ele lá no LinkedIn, que também tem coisa boa por lá. E galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!